Quem aí já ouviu falar o termo IVAS? Infecção de via aérea superior. E já ficou na dúvida, pensando o que é isso? O que vem a ser IVAS? Vamos lá. Qualquer infecção que pegue ouvido, nariz, seios da face e garganta, a gente chama de IVAS. Infecção de via aérea superior. E vocês sabiam que isso é muito comum? Vou falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje. Eu sou Amanda Costa Otorrino e eu tô aqui com vocês para descomplicar a otorrinolaringologia. 75% das prescrições de antibiótico são para infecção de via aérea. Vocês acreditam nisso? Mas olha esse dado. Porém, 80% das infecções são virais. Vocês já pararam para pensar nisso? Quer dizer que o maior número de prescrições de antibiótico que a gente faz são para essas infecções aqui. Só que essas infecções não são bacterianas, a maior parte delas são virais. E isso acontece porque os sintomas são muito semelhantes. Os sintomas que os vírus e as bactérias causam no nariz, no ouvido, na garganta, e toda essa região, eles são muito semelhantes. E a gente não consegue diferenciar de uma maneira rápida se é um vírus ou se é uma bactéria. Muitas vezes a gente tem que acompanhar esse paciente e não apenas prescrever um antibiótico rapidinho. Quando a gente faz isso, a gente não é efetivo no nosso tratamento e a gente acaba matando as bactérias boas. Então, sabe aquele dia que o teu filho acorda ou que tu acorda com febre, com dor no corpo, cansada, com o nariz entupido, com uma sensação de desânimo, fadigada? Isso pode ser uma infecção de via aérea superior. Começa a ter um desconforto no ouvido leve, uma garganta arranhada e aquele sintoma chato, a tosse. Aquela tosse que não passa. Isso muitas vezes, quando vocês vão em um pronto atendimento, vocês saem com esse antibiótico aqui. Só que talvez vocês não estejam com uma bactéria. Vocês estejam com um vírus. E esse antibiótico foi passado para vocês de uma maneira que não é a maneira que a gente recomenda. A gente recomenda guardar o antibiótico para quando ele funciona, para as bactérias. Meu filho vive doente. Vocês já ouviram isso? Ou o filho de vocês vive doente? Não tem uma vizinha que o filho vive tomando remédio, que ele vive doente, vive ranhento? O que será que esse guri tem? Será que ele tem uma infecção de via aérea superior? Crianças saudáveis podem ter 10 infecções de via aérea superior em um ano. E elas vão durar, em média, 8 dias. Pensem comigo, gente. Uma criança normal, saudável, em um ano, ela vai ficar quase todo mês, uma vez, doente. Uma semana de cada mês ela fica doente. E isso é considerado normal, isso faz parte da nossa capacidade de adquirir imunidade. Então, não é que o teu filho vive doente. Muitas vezes, isso faz parte do contexto que ele vive. Claro, frequentar a escolinha aumenta as infecções. Se alguém fuma em casa, aumentam as infecções. Se nós temos uma criança que o sistema imune dela não está bem, se nós temos uso abusivo de antibiótico, nós vamos ter mais infecções do que o habitual. Mas sim, crianças saudáveis vão ficar doentes quase todo mês. Isso é esperado. 30% dessas crianças que vivem doentes, sabe o que elas são, pessoal? Alérgicas. Mas, Amanda, tu não disse que existem as infecções dos vírus e as bactérias. Sim. Tu não disse que elas ficam com febre, nariz entupido, meleca, cansada, dor no corpo. Sim. Mas se eu falar para vocês que uma criança com alergia é muito semelhante à criança com infecção de via aérea superior, é muito semelhante. Muitas vezes a gente não consegue diferenciar. Aí todas essas crianças vão entrar num grande saco que são as crianças que vivem doentes. Toda criança que começa a ter infecção de repetição deve ser avaliada para as alergias, não só a rinite. Crianças atópicas, com alergia na pele, dermatite atópica. Crianças que têm asma. Crianças que têm outros sintomas que fazem a gente pensar que a imunidade delas é diferente. Então, 30% dessas crianças que vivem doentes, elas são alérgicas sim. Resfriado é a infecção de via aérea superior mais comum. Olham os vilões: rinovírus, adenovírus, influenza.
E o diagnóstico, gente, ele é clínico. A maior parte das infecções de via aérea superior, eu não preciso fazer um montão de exame. Eu venho, examino o paciente, eu consigo fazer o diagnóstico clínico da doença dele. Mas lembrem que nem sempre a gente tem a resposta imediata. Às vezes a gente tem que acompanhar essa família para entender o quadro do paciente. Será que aquela tosse é uma tosse que começou agora? Ou será que ela é de um resfriado passado? A tosse ela pode ficar até 10 dias nas crianças. Vocês já ouviram isso? Tosse por 10 dias, aquela tosse mais arrastada. Por quê, gente? Para parar a tosse, precisa secar o nariz. O nariz tem que estar sem meleca. Meleca não pode ficar pingando na garganta. Senão a gente continua com tosse. E a gente tem que continuar com a tosse, porque a tosse é uma defesa. Quando a gente tem tosse aí por mais de 10 dias, a gente precisa investigar esse quadro. Entender o que está acontecendo. Será que a gente tem um refluxo? Será que a gente tem uma contaminação bacteriana? Será que a gente tem uma criança com outro problema pulmonar? Será que é asma? Então, tudo isso vai entrar na grande caixinha da infecção de via aérea superior. Por isso que quando vocês vão no otorrino, ou no pediatra, ou no clínico, e ele fala IVAS, isso é uma IVAS, isso é uma virose, isso é uma infecção de via aérea superior. Isso faz parte do inverno, isso faz parte da mudança de temperatura. A gente tem que lembrar que IVAS, então, é super comum, que a maior parte das vezes a gente não usa antibiótico, e o tratamento vai ser lavar o nariz, deixar a via aérea limpa, usar remédio para dor, remédio para febre, e a maior parte nós não precisaríamos de antibiótico. Um grande abraço para vocês e me sigam para mais dicas sobre otorrinolaringologia.